Olá, sou a professora Patrícia, da Educação de Jovens e Adultos. Estou aqui hoje para mais uma aula de História. E a nossa aula de História de hoje vai ser uma aula super recheada de coisas que nós já conhecemos. Vocês já ouviram falar, com certeza, da palavra folclore. E aí, o que nós podemos falar na nossa aula sobre folclore? Professora, tem muita coisa para aprender sobre folclore? Claro que tem. O folclore traz muita coisa interessante e muito conhecimento, tanto para a nossa cultura, quanto para conhecer várias outras culturas. Então, vamos falar um pouquinho. O folclore, por que a gente precisa, num primeiro momento, falar do Brasil? Porque o Brasil é um país com bastante extensão territorial, um país muito grande, então isso traz um país com uma enorme diversidade cultural. Então, como é um país muito grande, a gente tem, primeiro, muitas pessoas vivendo no Brasil e, além disso, muitas culturas diferentes. Pessoas do Nordeste, pessoas do Sul, pessoas do Sudeste. Então, cada região tem uma cultura diferente, tem uma forma de viver diferente e cada região tem o seu folclore. Claro que o folclore brasileiro, ele se caracteriza por algumas questões brasileiras, mas existem as regionais, que são de regiões específicas. E eu vim de perguntar para vocês, mas a gente fala da palavra folclore, a gente ouve a palavra folclore, mas você sabe exatamente o que quer dizer folclore? Folclore é o que conhecemos como manifestações culturais popular que formam a identidade social de um povo. Então, é tudo aquilo que o povo traz de conhecimento social, a gente pode ter folclore através dessa expressão do folclore, né? Como ele acontece de várias formas diferentes. E temos como exemplo do que onde pode aparecer o folclore é através dos mitos, das comidas típicas em determinadas regiões. Se come muito ou se faz um feijão de uma determinada forma. Em outra região bem diferente, o feijão é feito de outra forma. Isso faz parte do folclore, dessa cultura. As próprias brincadeiras, né? As brincadeiras de rua, as brincadeiras de, por exemplo, pular corda, em cada região ela aparece de uma forma. As lendas, as festas, danças populares, que é o que a gente fala, né? E outros costumes também que são passados de geração em geração através de tradições, né? Então, geralmente aquela comunidade ou aquela sociedade ali, eles têm costume de fazer um tipo de festa e essas festas são passadas de geração em geração e isso faz parte do folclore. E para isso, a gente tem que aprender o que significa a palavra folclore. Ela é um termo inglês que foi criado em 1846. Olha como é antigo, não é uma palavra nova, um assunto novo, não. O folclore é bastante antigo. E é a junção da palavra folk, que significa povo, popular, com lore, que significa cultura, saber. Então, juntando isso, a gente tem o significado que é saber tradicional de um povo. O que é esse saber tradicional? Não é escrito em livros, não é estudado como se fosse conhecimentos adquiridos, eles são vividos, eles acontecem com o próprio povo, com as próprias pessoas, né? A gente aprende com os nossos avós, que aprendem com os avós dele, e assim a gente vai passando de geração em geração esse conhecimento folclórico, essa cultura, né? E aí, o folclore ele é celebrado no dia 22 de agosto e ele é celebrado internacionalmente. Por que eu quero dizer internacionalmente? Porque o folclore ele não é só do Brasil. Outros países têm o seu folclore, né? A sua forma cultural de viver. Então, coisas, festas e culturas que acontecem, por exemplo, lá na Índia, é diferente da cultura do Brasil. A gente tem vários fatores que interferem no folclore, como, por exemplo,
períodos de colheitas, que existem festas para comemorar a colheita, existem, por exemplo, a festa de reis, né, folia de reis, que é para comemorar uma questão religiosa. Então, o folclore envolve várias situações de vida social. E o objetivo de se ter essa data do dia 22 de agosto, por que se criou uma data para o folclore? O objetivo é incentivar estudos na área, assim como garantir a preservação do patrimônio folclórico do Brasil. O que acontece? Começou-se a observar que o folclore é muito importante para a cultura de um povo. Então, começou-se a estudar o folclore, começou-se a estudar situações que favoreçam essa preservação de toda essa cultura popular. Então, esse dia 22 foi um marco, 22 de agosto, né, como dia do folclore. E como foi aqui no Brasil determinado como o dia do folclore, foi um decreto assinado pelo presidente Humberto Castelo Branco, que foi assinado no dia 17 de agosto de 1965. Com esse decreto, vem o objetivo de garantir o folclore, né? Garantir que ele permaneça em nossa sociedade e estudos sobre esse folclore. E aí eu vou falar um pouquinho agora sobre realmente os elementos do folclore, né? São elementos diversificados da cultura brasileira, a gente tem, como eu falei, festas, mitos, histórias, a gente tem comidas, então tudo faz parte do folclore. Ele está presente em várias regiões, então a gente não tem o folclore só em um determinado lugar. E assim como eu falei, a gente também não tem um folclore único, né? Isso é do folclore. É regional, cada região apresenta a sua própria identidade cultural. E ele é manifestado por todas as culturas. Cada cultura tem a sua forma, o seu folclore. E é um conjunto de crendices, mitos, tradições e personagens. Vocês já devem ter ouvido falar histórias que envolvam personagens, né? Pessoas típicas para aquela história, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Então, o folclore, ele é até gostoso da gente conhecer, da gente estudar e identificar o que realmente faz parte do folclore brasileiro. O folclore, né, ele é originado na função de elementos diferentes da cultura. Como o nosso folclore, ele teve influência da cultura europeia, africana e dos povos indígenas que já estavam aqui. Então, cada um trouxe um pouquinho da sua cultura, do seu conhecimento popular e trouxe isso e foi assim que formou o nosso folclore junto com o conhecimento dos próprios indígenas que já moravam aqui no Brasil. Então, é um misto aí de conhecimentos de várias outras regiões, né? Outros estados, outros países. Então, isso se juntou. Então, veio da Europa, da África e dos povos indígenas. E quais são as danças folclóricas? Eu vou falar um pouco de danças. A gente tem lendas, olha lá, festas típicas e brincadeiras, temos fatos históricos que também fazem parte do folclore e temos também músicas animadas que fazem parte também do folclore brasileiro. Dentro das danças folclóricas, nós temos alguns exemplos. A gente tem, por exemplo, o maracatu, o samba de roda, a catira ou o catira, a gente ouve essas duas variações, e a quadrilha. Claro que, às vezes, em uma determinada região, a gente não tem a cultura, por exemplo, do maracatu. Então, a gente não vai conhecer muito sobre o maracatu. Mas em outras regiões do Brasil, o maracatu é muito conhecido, muito praticado e a sociedade participa naquele lugar dessa dança, né? A quadrilha é o que a gente mais conhece aqui na nossa região. E ela tem aquela característica de uma dança caipira, de uma dança mais regional, do interior, né? Então, muito bacana da gente conhecer. Então, a quadrilha, a catira, entre outras, são danças do folclore brasileiro. A gente tem também, eu trouxe aqui um específico, né? Eu vou falar de vários e vou falar de um específico. No Brasil, a gente tem como um grande marco do folclore o frevo, lá
Ele é um estilo pernambucano, lá em Pernambuco, né? De uma dança de carnaval. É uma espécie de uma marchinha muito acelerada. A marchinha é uma dança muito acelerada. E essa dança, ela não possui letra, ela é só o som. As pessoas dançam o frevo e tem uma forma de dançar o frevo, né? Se você quiser depois conhecer, pesquisar, procurar saber mais sobre o frevo, você vai ver que ele tem uma característica própria. E o frevo, ele é ensinado ali, ó, na vivência das ruas, no dia de festa, no dia de carnaval, as pessoas aprendem a dançar e é uma dança muito gostosa. Então, ela é cultural, né? Cultural do povo, da sociedade. Eles aprendem ali na rua a dançar o frevo. E aí a gente tem as brincadeiras. As brincadeiras folclóricas, também conhecidas como as brincadeiras de rua ou tradicionais, são jogos que nasceram na cultura popular. Então, professora, eu posso ir lá na loja e comprar um jogo, uma brincadeira de folclore? Não é muito bem assim que acontece. O interessante, como folclore, é essa vivência, é a vivência que é transmitida. Então, você aprende a brincar, as crianças aprendem a brincar na rua, se divertindo, conhecendo com pessoas da família, né, que já brincavam. Então, alguns exemplos que a gente tem, as brincadeiras comuns do folclore brasileiro. O pega-pega, né, ou pique-pega, conhecido aí em outras regiões com outros nomes. O peão, né, aquele jogar o peão também. Bola de gude, hoje a gente não vê tanto como antes, mas a gente sabe que a bola de gude é uma brincadeira de rua, que as pessoas brincavam e ali aprendiam as regras, ali com a cultura popular. O pique-esconde ou esconde-esconde também era um tipo de brincadeira. E aí eu vou falar um pouco da amarelinha. Hoje a amarelinha é muito utilizada na educação infantil, nas escolas, assim como brincadeira de rua, de casa, com as famílias. Então é uma brincadeira tradicional e consiste em pular sobre um desenho riscado com giz no chão, que apresenta quadrados ou retângulos numerados de 1 a 10. E no topo, o céu em formato oval. Claro que existem variações, mas quem aí nunca brincou de amarelinha, né? É uma brincadeira natural da sociedade, as pessoas brincam, as pessoas desenham a amarelinha, então é uma parte do folclore brasileiro. Uma parte muito interessante também são as crenças, né, populares. Então, por exemplo, não existe um livro ou um estudo científico que provou que, por exemplo, quebrar o espelho dá 7 anos de azar. Foi estudado, provado cientificamente que a quebra do espelho provoca esses 7 anos de azar. Não, isso é uma crendice, isso é uma crença. Acredita-se que, por exemplo, ferradura de trás da porta para espantar o mal-olhado. As pessoas mais antigas, elas usavam muito essas crendices. E nós acabamos aprendendo e guardamos algumas dessas crendices. Trevo de 4 folhas traz sorte, assim como o pé de coelho. Então, a gente vai aprendendo e vai se apegando a essa cultura, essa crendice popular folclórica. E aí a gente tem o folclore, dentro do folclore brasileiro, um dos mais respeitados manifestações do folclore é o carnaval. O carnaval é uma manifestação cultural brasileira. A gente tem a Folia de Reis, que são as festas, né? O congado, também muito praticado, e a festa junina. Já falei para vocês sobre a dança, mas a festa junina, ela envolve um monte de fatores do folclore brasileiro. Por exemplo, é uma festa que se comemora as colheitas. Por isso, é sinônimo de mesa farta. Toda festa junina tem muita comelança, tem canjicão, tem canjiquinha, tem pastel, tem doces. Isso é da cultura, né? Imaginem comigo aqui, vamos pensar um pouco. Teria como fazer uma festa junina com feijoada? Combina?
A festa junina, ela vem carregada de enfeites, de roupas com retalhos, de chapéu, trança, laço de fita. Então ela tem uma característica, por isso que a gente fala que ela é cultural, né? Fazer uma festa junina com temas de Natal ficaria um pouco estranho. Então a festa, quando se fala em festa junina, tem toda aquela questão envolvida, já fala assim, vontade de comer aquele canjicão, vontade de dançar uma quadrilha. Isso é característica do folclore brasileiro da festa junina. E aí vamos falar um pouquinho sobre as lendas. As lendas são muito legais de conhecer e de falar. Essa diversidade cultural deu origem a uma riqueza de histórias de saberes. Dentre os personagens do nosso folclore, a gente pode conhecer e citar alguns deles. Por exemplo, a Iara, a Mula Sem Cabeça, o Saci Pererê, o Boto Cor-de-Rosa, são personagens do folclore brasileiro. Em outras culturas, em outros países, o folclore também tem personagens, mas não são esses personagens, são outros personagens. Então, esses que eu falei aqui, eles são do folclore brasileiro. E aí a gente tem a lenda do Curupira. Eu sempre vou trazer uma lista de coisas que são do folclore e falar sobre uma. Então eu vou falar do Curupira. É um personagem de cabelo ruivo que possui os pés virados para trás. Assim, ao caminhar, ele consegue enganar alguém que pretenda segui-lo, olhando para suas pegadas. Então, é uma ideia, uma história, né? O Curupira, ele não existe, mas ele é da cultura do folclore. Então, essa história de que ele caminha, os pés são virados para trás, então ele caminha, ele acaba enganando quem quer segui-lo. A pessoa vê a pegada dele e ele andou para o outro lado. Então, é do folclore brasileiro. A gente tem o Saci Pererê, super famoso, a gente tem o Saci Pererê veio aí para os contos infantis também, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, e é uma lenda brasileira muito conhecida. Ela tem origem no Tupi-Guarani, que vem lá dos índios, né? E a característica do personagem, ele é um menino negro, de short vermelho, com apenas uma perna. E ele usa um cachimbo e um gorro que lhe dão poderes mágicos. Então a gente consegue, com esse personagem, fantasiar várias histórias, fantasiar vários contos. Vocês já devem ter vivenciado, por exemplo, situações em que pessoas, os avós, contavam para as crianças histórias assombradas com o Saci, outras que ele é muito malandro, que ele trola hoje, né? Eles falam trollar, enganam as pessoas. Então, isso é da cultura. E aí eu trouxe para vocês aqui duas formas diferentes de lendas. As lendas estrangeiras, a gente tem o Cavaleiro Sem Cabeça. Olha só, é uma lenda tradicional que surgiu na Europa medieval, que chegou aos Estados Unidos, onde se popularizou. A lenda fala de um cavaleiro decapitado que vaga à procura de sua cabeça. Então, a gente não tem aqui no Brasil a nossa lenda com os nossos personagens? Olha só, esse é um outro personagem que foi levado da Europa para os Estados Unidos e lá tem filmes com esse Cavaleiro Sem Cabeça, eles contam histórias sobre ele, mas é uma lenda, né? A gente não tem certeza se ele existe ou não, as pessoas acreditam aí como uma lenda popular. E a gente tem também, essa aqui é uma lenda de uma figura sobrenatural do folclore japonês. Então, me perdoem aí se eu falar o nome, a tradução do nome errado, mas eu tentei procurar. Então, é o Guaxadu Kuro. E essa é uma lenda que é um esqueleto muito gigante, formado com ossos daqueles que morreram de fome, que vaga pelos campos do Japão à procura de viajantes para alimentar-se deles. Então, também é uma figura aí assombrada, né? Que pode levar aí a contos de histórias de terror, mas que é uma lenda. Não se tem certeza de se ele existe ou não, é um conto popular. Então, por isso, faz parte do folclore, desse folclore japonês. Então,
E aqui fica algumas questões, né? Você conhece alguma história do folclore? Lembra aí da sua história, da sua infância, ou mesmo dos dias de hoje? O que você lembra de alguma história de folclore? Pode ser lenda, danças, crendices. Você acredita que, por exemplo, passar embaixo de uma escada dá azar? Isso é uma crendice da cultura brasileira, do folclore brasileiro. E aí, eu gostaria que você escrevesse em seu caderno, né? Faça uma lista com o nome de lendas, ou brincadeiras, ou danças do folclore brasileiro. O que eu gostaria que vocês focassem aqui? A ideia é, para quem já escreve, escrever, praticar mesmo e relembrar o que é o folclore, né? Então, por exemplo, o balé é uma dança do folclore brasileiro? É preciso pensar aí e ver a diferença, né? Então, o que é a dança do folclore? Quais são as brincadeiras do folclore? Para quem ainda não está escrevendo, eu peço que vocês pesquisem. Pode ser através de pergunta, pode ser através de uso da internet, pode ser através de conversa com pessoas em relação ao folclore. O ideal é que você procure sobre as lendas, brincadeiras e danças do folclore brasileiro. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e desejo a todos vocês um bom trabalho. E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube SMED-GV. Até a nossa próxima aula, pessoal!